Galerinha, primeiro adeus INSS de 2025. Se você tá chegando aqui para aprender a investir e dar adeus logo a esse INSS aí que só te escraviza, cara, eu quero te convidar a prestar bastante atenção nesse episódio de hoje, porque a gente tá próximo de bater as nossas metas e se você tá começando agora, você precisa assistir todos os adeus INSS anteriores. E acelerando, que eu falo meio lento, né? Eu falo meio lento. Se você acelerar o vídeo aí, inclusive você vai conseguir debulhar todo esse conteúdo que eu fui ensinando durante o decorrer de 2024 todinho e vai começar 2025 com o pé direito. Vamos aqui para nossa carteira do Adeus INSS e como a maioria sabe, o Adeus INSS foi criado para poder te provar que você consegue com 10% da renda média do brasileiro investir o seu dinheiro na bolsa de valores, que na minha opinião é o melhor veículo de investimento para pessoas comuns, né? Para pessoas que não têm 300 mil reais, 500 mil reais, 1 milhão de reais para fazer algum projeto. Você tem aí 250 reais, às vezes até um pouco menos do que isso. Então 10% da renda média do brasileiro. Eu quero te provar que com esses 10% você consegue se aposentar muito melhor, muito mais cedo e muito mais dignamente do que o INSS, com muito mais privilégio. Porque eu já te mostrei, inclusive, essas contas matematicamente, através de índices e através de previsões futuras, com rentabilidades bem conservadoras, mas a maioria ainda não acredita. Então eu resolvi fazer com o meu próprio dinheiro. Essa carteira é uma carteira real, é uma carteira que todos os meses eu venho aqui e aporto o meu dinheiro. Eu tenho capacidade de aportar muito mais do que 250 reais por mês, mas eu tô aportando 250 reais por mês para te provar que daqui quando eu tiver 70 anos, que eu estiver gravando um Adeus INSS, a gente vai fazer uma reunião zona, juntar todo mundo para comer um churrasco, todo mundo que conseguiu dar adeus ao INSS, e eu vou mostrar, porque aí, quando o pessoal começar a falar assim, ah, mas né, com 3 mil reais de dividendo é fácil, ah, com 5 mil reais de dividendo é fácil, aí eu vou mostrar para ele, ó, tem lá uma playlist, ó, de mais de 30 anos investindo, enquanto você tava aí gastando e debulhando seu dinheiro em cerveja, churrasco, tem nada de errado também não, né, pode tomar sua cervejinha, comer seu churrasco, cerveja, o custo-benefício é muito ruim, né, se você quer estragar a sua saúde, assim como eu, vai pra Coca Zero, que eu acho que o custo-benefício é melhor. Mas fato é que a gente tem que pensar muito mais no futuro do que no presente, né? Tem um famoso estudo psicológico sobre preferência temporal. Quanto mais você prefere o presente do que o futuro, mais mostra a imaturidade da sua psique, né? Mais mostra que você é criança, sabia? Rapaz do céu, agora eu peguei pesado, né? Esse estudo foi feito com crianças e as crianças realmente têm uma preferência temporal muito no presente. Então aquelas brincadeirinhas, ah, eu te dou essa jujubinha aqui, mas se você esperar amanhã eu te dou duas. Aí ele prefere comer a jujubinha hoje e ficar sem as duas, ou 5, ou 10, por melhor que seja a oferta, ela sempre vai preferir o presente. E normalmente é isso que o brasileiro faz, né? Ele é endividado porque ele prefere financiar a casa, financiar o carro, tudo antes da hora, a taxa de juros que for. Ele quer agora, eu quero agora, não quero esperar, meu Deus do céu, ai, ai. Então vamos pra carteira para mostrar como que ela está. A gente tirou do nosso bolso R$3.406, saiu do meu bolso, e hoje nós temos R$3.209. Então estamos perdendo a valorização de 5,77. Nossa, nós estamos perdendo sim. Nossa carteira tem uma meta de bater R$30 de dividendos mensais de fundos imobiliários para depois a gente começar a aportar em ações. Por mais que eu queira aportar em ações, por mais que tenha ações baratas, a gente vai seguir essa meta para te mostrar que dá certo fazer desse jeito e que você sim reduz um pouquinho o seu risco. A gente tá trabalhando algo neurológico, que eu já mostrei pra você lá nos outros episódios da série. E aí, como os fundos imobiliários sofreram pra caramba neste ano, a gente vem comprando desde janeiro, e aí sofreu bastante agora em outubro, novembro, e aí a gente sofreu também, né, com essas desvalorizações. Então você consegue perceber aqui que todos os fundos imobiliários da nossa carteira tá caindo, exceto o KNCR aqui, que é indexado ao CDI, e todo mundo tá com um otimismo aí pra esses fundos indexados ao CDI, porque vai render mais, né, tá? Selic tem a tendência de continuar alta aí todo 2025. E eu quero te mostrar uma coisa interessante, olha só, o IFIX ele inclusive deu uma recuperada, porque se você assistiu o vídeo anterior, do mês passado, a nossa variação, se eu não me engano, tava 8 negativo, então já deu uma valorizada ali, né, a gente já conseguiu diminuir um pouco essa desvalorização. Se a gente olhar o IFIX, que é a média dos fundos imobiliários, a gente, para fazer um estudo e você comparar se o seu fundo imobiliário tá bom ou não, você tem que comparar com a média, não é? Quando você vai comprar uma maçã ou uma laranja, para você saber se ela tá boa ou não, você compara com a média. Pô, a média de uma maçã boa é aquela que tem realmente a casca bonitinha, que você morde, não tem um coró lá dentro, que ela é docinha, né? Eu gosto daquelas maçãs que não tem aquelas bolinhas dentro. Não sei se você já sentiu essa textura aí. Um dia eu falei isso pra gente, já falou, mas eu nunca senti isso aí não. Então a gente tem um padrão a ser seguido, certo? A gente tem padrões a ser seguidos. E aí, no caso dos fundos imobiliários, o padrão a ser seguido, teoricamente, seria o IFIX, que é a média dos 71 fundos imobiliários mais negociados na bolsa, beleza? E aí a gente viu que nesse último mês, o IFIX deu uma recuperada de 3,42%, porque no último ano ele caiu pra caramba, ó. Ele chegou a cair aqui um total de 13%.
3%. Se a gente pegar lá do início de janeiro de 2024 até aqui dezembro de 2024, ele tinha caído 3%. Aí ele deu uma recuperada de dezembro para agora, já subiu aí seus 6 e pouco, mas nesse último mês subiu 3,45. Eu quero mostrar para você vê o tanto de aba que tem aberto aqui, né? Eu quero mostrar para você como que os fundos imobiliários da nossa carteira também estão se desempenhando, porque assim você tem uma ideia de qual fundo imobiliário você precisa ler primeiro. Não tô falando que você não precisa ler todos os relatórios da sua carteira, você precisa, a gente vem lendo esses relatórios mês a mês aqui junto com você, não é verdade? E aí, quando você não tem a minha leitura aqui, você tem que continuar fazendo, meu amigo. Aí eu não consigo gravar um vídeo aqui lendo 12 relatórios, mas eu consigo ler um relatório com você e você usar isso aqui para ler os outros relatórios. E aí, uma dica que eu te dou aqui para você olhar quais são os fundos imobiliários que estão precisando de mais atenção dentro da sua carteira, não tô falando que não é para você ler de novo, né? É para ler tudo. Mas o que você vai ler primeiro é comparar quem tá seguindo o IFIX e quem não tá. Por exemplo, o HGLG. Eu peguei aqui 5 fundos que a gente tem dentro da nossa carteira de logística. Então a gente olha o setor de logística, você consegue ver que o HGLG, ele caiu no último mês, ao contrário do IFIX, que subiu. Então o HGLG é um fundo pra gente ler. O XPLG, ele deu uma ajudinha ali, né? Deu uma subidinha de 1,28. O HSLG subiu pra caramba, ou seja, esse aqui era o que tava mais descontado. Então não é um que eu vou ter urgência pra ler aqui agora. O GGRC caiu 4%, olha que loucura. O IFIX subiu 3% e o GGRC caiu 4,18%. Pô, aqui eu fico, opa, alguma coisa tá acontecendo com esse fundo. O que será que aconteceu? Vamos ver? Então isso aqui já liga meu alerta pra eu ler esse fundo aqui primeiro. O GARI subiu 1,1%. XPLG tá ali, né, no 1,20%. O RZTR subiu 2%, que é um fundo de terras agrícolas. Os fundos de shopping, eles reagiram um pouco, né, ficaram no 0 a 0, eles não se recuperaram. Os fundos de shopping estão mais, o pessoal tá mais pessimista com o fundo de shopping. Então o XPML, o HSML não subiu. Os fundos de papéis, olha lá, o KNCR subiu 4%, mais do que o IFIX. O MXRF11, 3%, praticamente o IFIX. O CPTS, 3% também, esse número tá até feio aqui, né? 3% também, praticamente o mesmo que o IFIX. Ou seja, os fundos de papéis estão subindo bem, igual o IFIX ou mais do que o IFIX. Os fundos de logística, tem alguns que estão subindo, outros que estão caindo, mas na média tá subindo ali um pouco menos do que o IFIX, metade do que o IFIX subiu, é o que o logística tá subindo. A gente viu que terras agrícolas tá subindo bem também. A gente viu que shopping não tá subindo, então a logística, shopping não tá subindo. Papel e terras agrícolas subiu bem. E agora quando a gente olha para lajes, eu peguei aqui o KNRI, o PVBI e o TVRI, você consegue ver também que eles não deram reagida não, eles estão subindo aí 0,5%, 0,04%, o PVBI até deu uma subidinha de 1% aqui, mas você consegue perceber de maneira bem clara aqui que os fundos de tijolos, eles estão sofrendo. O de logística não tá subindo, o de shopping não tá subindo, o de laje não tá subindo igual o IFIX. O que tá subindo igual o IFIX? O de terras agrícolas, ali no caso do RZTR, que funciona como se fosse uma dívida, é de tijolo, mas funciona como se fosse uma dívida, e o fundo de papel. Então o fundo de papel, principalmente o atrelado a CDI, tá subindo mais, né? Até porque alguns estavam muito descontados mesmo, e alguns outros são porque são atrelados ao CDI. Então aí o pessoal do mercado financeiro tá querendo um dividendo mais gordinho, né? Quais são os fundos que a gente tem que dar mais atenção agora? Fundo de tijolo, que tá descontado pra caramba, principalmente os que mais caíram. E a gente consegue ver aqui que o que mais caiu nesse último mês foi o GGRC, dentro da nossa carteira. Então, qual a gente irá ler? GGRC. Quando a gente entra na Ward aqui, que é a plataforma que aplica o método 2 de 1 pra você conseguir ver em ranking, inclusive aqui eu já dei um zoom aqui, peguei só a parte de logística, você consegue perceber que os 9, olha que loucura, o que essa plataforma faz pra você? Ela pega todos os fundos da bolsa, reclassifica os fundos que são híbridos, os fundos que são outros, reclassifica automático, você não precisa reclassificar. E aí depois ela aplica o método 2 de 1 automaticamente para você ver em ranking quais são os fundos que estão mais descontados e pagando mais. E aqui você ainda consegue segmentar em setores. Então eu segmentei aqui no logística, enfim, mas tem vários setores aqui que você pode ver. Se você quiser conhecer um pouquinho a plataforma, vou deixar o QR Code aqui para você. E aqui você consegue perceber então que nós temos 9 fundos de logística que estão passando nos filtros do método 2 de 1 e que estão aqui na parte de logística descontados pagando bons dividendos. A gente consegue ver que o New L realmente está muito descontado, é um fundo de risco, o RZAT também é um fundo de risco, o HSG também é um fundo de risco, o LVBI também tá descontado pra caramba, ele não é bem um fundo de risco, ele é praticamente igual ao XPLG aqui, mas entre esses dois eu preferi o XPLG, e dentro da nossa carteira a gente já tem aqui muita posição, né, a gente tem a segunda maior posição em XPLG. Então o que sobrou depois desses que eu não quero mais correr tanto risco, no momento de risco a gente prefere os fundos que são mais seguros, e esses fundos que são mais seguros também estão descontados, melhor ainda, né? Então eu não vou correr esse risco desses 3 primeiros. Como que eu sei que tem risco? Porque eu li
li o relatório, fiz a tarefa de casa. Você que não leu o relatório, você pode, mas como que ele sabe que tem risco e tal? Li o relatório. LVBI e XPLG, eu preferi o XPLG que já temos na carteira. Sobrou aqui Gari e GGRC. Gari não vou ler o relatório, que inclusive ele tá em primeiro lugar ali, acima do GGRC. Eu não vou ler o relatório porque a gente já leu o relatório do Gari nas últimas semanas aí. Então se você quiser conferir isso, é só você dar uma olhada lá no canal que você vai conseguir assistir uma análise do Gari. Então aqui a gente vai fazer uma análise do GGRC. Quando você clica aqui no GGRC, ó, vai abrir aqui para você já a página do fundos.net que mostra todos os documentos que o fundo envia para a CVM. E aí a gente consegue ver aqui bem certinho o relatório, o comunicado e inclusive aqui o balanço patrimonial do fundo. A gente vai dar uma olhada aqui nesses documentos. Mas antes de ler esses documentos aqui, a gente decidir se realmente está numa oportunidade ou não, e se a gente vai aportar ou não, que agora a gente chega à parte que vocês gostam, né, que é o aporte propriamente dito. Primeiro eu quero te pedir uma coisa. Se você ainda não tem essa planilha, você tem que baixar ela. Porque tem muita gente mandando e-mail para mim, tem muita gente deixando nos comentários que quer ter acesso à planilha do Adeus INSS. Essa planilha é gratuita. Eu te dou ela de graça, tá? Você não precisa pagar nada, gratuito. Inclusive, hoje eu dei uma melhorada nela aqui, coloquei algumas informações bem interessantes. Para você ter acesso a essa planilha, presta atenção. Você não precisa entrar na planilha e pedir acesso. Eu não vou te dar acesso. Isso aqui é a minha planilha. Eu não vou deixar você mudar os meus dados aqui. Para você ter acesso, você vai clicar no link ali na descrição, que vai estar lá na descrição. Vai lá na descrição agora, clica no link. Clicou no link, aí você vai abrir a planilha, vai clicar aqui em arquivo, faz junto comigo. Clica aqui em arquivo e clica aqui, ó, baixar Microsoft Excel. E aí você vai ter isso aqui dentro do seu computador. Ah, Léo, eu quero mexer no celular, quero mexer em qualquer lugar que eu tiver. Aí você pode clicar aqui em fazer uma cópia. Quando você clica em fazer uma cópia, você vai salvar no seu Gmail, tá? Se você não tiver Gmail, vai pedir pra você logar no Gmail aí e tal. Se você não tem que criar conta. Mas se você tem, é só clicar aqui em fazer uma cópia e pronto. Vai abrir uma página que é só sua. Lá você pode mexer, pode mudar o que você quiser, pode bagunçar a planilha e tal. Inclusive, se você bagunçar a planilha de alguma forma, é só baixar de novo, tá? Não precisa pedir ajuda pra corrigir a planilha, é só, sei lá, e baixar de novo. Isso aqui vai facilitar muito sua vida, porque a gente vai anotar bem certinho aqui como que funciona. No primeiro episódio, eu expliquei como que ela funciona. Hoje eu mudei ela um pouquinho, então a gente vai discutir um pouquinho sobre o que mudou nela e, inclusive, vou te mostrar aqui quais foram os crescimentos da carteira, qual foi o aumento do rendimento da carteira. Vai ficar bem legal, porque a gente passou um ano investindo juntos, né? Um ano investindo juntos, a gente vai ver o nosso resultado. Os proventos da nossa carteira bateu aí agora a casa dos R$25. Qual que era a nossa meta lá desde o primeiro episódio? Bater R$30 primeiro, todo mês. R$30 todo mês, que aí com os R$30 a gente já começa a comprar ação, uma parte da nossa carteira também a gente já destina a ação, e aí a gente começa a colocar ação dentro da carteira. Vai ser loucura, hein? Aí você vai gostar, hein? Porque nós estamos só com fundo imobiliário agora, sei que tem uns ansiosos aí pra ter só ação na carteira também, a gente vai fazer uma carteira balanceada de acordo com o meu método de investimento, que é o Kraken. E aí vai entrar as ações. Quando a gente bater uma segunda meta, que eu vou anunciar, assim que a gente bater essa meta de R$30, eu vou anunciar a nossa meta também, e aí talvez a gente até coloque alguns ETFs internacionais pra você dolarizar seu patrimônio. Mesmo investindo R$250 por mês, você consegue dolarizar seu patrimônio, meu amigo. Aqui realmente você vai aprender. Aqui realmente você vai aprender. Já deixa o like, se inscreve aqui no canal pra você não perder os próximos vídeos dessa série e todos os vídeos do canal que eu faço análise, te ensino a se tornar um investidor profissional de verdade com conteúdo gratuito. Não faz sentido você não se inscrever. Faz o seguinte, você dá o like, se inscreve no canal, assiste os últimos 30 vídeos e assiste os próximos 30 vídeos. Em 30 dias você vai conseguir decidir se esse canal aqui vai ser o que vai mudar a sua vida ou não. Porque se não for o canal que vai mudar a sua vida, aí você para de seguir, para de ver minha carinha aqui, a minha voz é meio chata, mas se você sentir no coração que eu tô aqui entregando 320%, porque é isso que eu tento, todos os dias, 100% meu, 220% de Deus pra te ensinar de maneira mais didática como você vai mudar a sua vida. A intenção é que você mude financeiro e espiritualmente, mas vamos começar com a parte financeira, que eu sei que é mais urgente pra você não dá muita atenção pra coisa de Deus, né? Você não dá muita atenção ainda pro reino de Deus, mas daqui um dia nós vamos chegar nessa parte também. Então aqui eu lancei todos os dividendos dentro da planilha e aqui a gente tem um cálculo de performance, porque lá no Investidor 10, que eu ensino pra você como que você vai lançar isso aqui gratuitamente, lá no Investidor 10 ele tem um probleminha pra calcular a rentabilidade. Aí às vezes você olha aqui, tá certo, às vezes não tá. Hoje, por exemplo, tá aparecendo aqui que tá com a rentabilidade positiva de 1,52. O que é a rentabilidade? A variação mais dividendo. Não é só variação, eu recebo 95% dos resultados dos fundos imobiliários, eu recebo, então eu tenho que contar os dividendos também. Então eu fiz essa planilha aqui pra você conseguir calcular a sua performance de maneira mais correta, tá? É só você lançar os seus dividendos aqui, e aí eu até criei aqui a parte agora de 2025, até a gente encerrar 2025. Quando você estiver me acompanhando, eu vou criar também a parte de 2026, 2027, a gente vai construir uma vida aqui, né? A gente vai construir uma vida aqui. Nossa performance tá negativa. O que significa isso? Que mesmo com os dividendos pagos, eu ainda não consegui ficar no negativo, porque eu perdi R$196 do meu patrimônio e eu ganhei 153 de dividendos, ou seja, estou perdendo um pouquinho ainda. Isso aqui vai se reverter quando os fundos imobiliários se recuperarem e aí a gente vai ficar ainda melhor, porque aí os dividendos vai contar como bônus, né? Então, nosso yield da carteira consolidada, que a gente tem aqui também R$1.300 em reserva de emergência, a gente tem ali 0,74 de yield mensal. Esses R$25 representam 0,74 do total que a gente tem. E aí eu calculei só o yield dos fundos imobiliários, para você ver se você tá batendo a média dos fundos imobiliários. A média dos fundos imobiliários no IFIX hoje está de 0,82,
0,82, 0,87, tem muito fundo de papel ali, né? Se a gente for reclassificar só para os fundos que entram dentro do método 2 em 1, essa média fica aí em torno de 0,82. E aí aqui você consegue perceber que a gente tá com um yield mensal de 1,01%. A gente tá ganhando mais do que o Tesouro Selic isento de imposto de renda. O Tesouro Selic você tem que tirar o imposto de renda ali, no mínimo 15%. Vai cair por 9,45% sua rentabilidade no ano. A gente tá batendo aqui com os fundos imobiliários praticamente 13% de rendimento ao ano. Isso é muita coisa, é muita coisa. E quem comprar agora, quando tiver descontado e aguentar ver a desvalorização, vai colher muito fruto nos próximos anos. E você vai ver que isso aqui vai fazer uma diferença gigante para nós no futuro. Para você calcular o yield mensal aqui, você vai pegar o seu provento do mês. Isso aqui você vai ter que alterar todos os meses. No mês que vem, inclusive, eu te ensino como que a gente vai alterar. E aí é só você clicar aqui no próximo mês e pegar a sua carteira de fundos imobiliários, que aqui dentro do Investidor 10 você consegue ver quanto você tem investido em fundo imobiliário. Você pegar esse valor aqui, tá? Para calcular o seu no caso. Então vamos ler o documento e depois eu passo aqui para essa parte de taxa de crescimento de proventos para eu te explicar algumas coisas bem interessantes. Esse vídeo vai ficar bem completo, hein, cara? Eu vou ler bem rapidinho pro vídeo não ficar gigantesco. Olha só, aqui no comunicado de mercado ele falou que quitou a última parte dele, de obrigação dele, do último imóvel que ele comprou. Ele recentemente comprou 9 imóveis. Ele tinha 20 imóveis, comprou mais 9 imóveis, vai ficar com 29 imóveis no portfólio. Tá aumentando sua diversificação e fundos imobiliários que estão captando dinheiro agora, estão comprando imóveis, estão conseguindo comprar esses imóveis muito baratos, porque a taxa está muito alta e quando a taxa Selic está muito alta, os imóveis ficam mais baratos. Então é muito bom que o fundo consiga captar esse dinheiro e com esse dinheiro captado sem juros, porque se ele faz uma captação nova não tem juros, né? É diferente de pegar emprestado. Quando ele faz subscrição, ele consegue pegar esse dinheiro dos acionistas, dos seus cotistas e comprar esses imóveis descontados, pô, ele consegue aumentar o yield recorrente do fundo. E ele conseguiu fazer isso com essa subscrição. Você consegue perceber aqui que na última subscrição que ele fez, que finalizou dia 12 de dezembro de 2024, ele queria captar 170 milhões e conseguiu captar 16 milhões a mais, 186 milhões. Ou seja, um fundo que conseguiu captar mais do que o que queria no momento de crise dos fundos imobiliários. Isso mostra que os cotistas realmente estão confiantes nesse fundo e que realmente o prospecto mostrava ali um aumento do seu yield recorrente. Inclusive, parte da queda foi justamente por conta da subscrição, né? Ninguém gosta quando faz subscrição, mas quando os cotistas veem valorização posterior após essa captação do dinheiro investido, aumentando o yield do fundo, pô, fica muito interessante. E é justamente o que vai acontecer aqui, a gente vai ver no relatório, tá? Então, emissão bem sucedida, usou a emissão para comprar imóveis descontados, inclusive quitou aqui agora a última parcela do imóvel Santa Luzia, que está alugado para Ambev. E aí agora a gente entra pro relatório gerencial, tá? O relatório gerencial aqui dentro do fundos.net, é só você clicar para baixar. Então, vou fechar essa parte aqui, vamos lá. O fundo hoje possui 29 ativos. A gente sabe que a cota patrimonial dele é de 11,35, então se a gente fosse vender todos os imóveis pelo seu valor patrimonial da última avaliação, a gente teria 11,35 por cota. E o valor de mercado no dia que ele escreveu esse relatório estava de 10,8, mas hoje já está de 9,17, né? Inclusive, vamos ver quanto que tá agora. Aí 9,17, ainda continua 9,17. Então, tá muito descontado sobre o valor patrimonial, né? Muito descontado sobre o valor patrimonial. Tem um vault, que é o vencimento dos contratos de 6,14 anos, muito bom, né? Acima de 3 anos já dá uma segurança, acima de 5 já fica confortável. Então, pô, tá bem tranquilo. Que a gente consegue ver alguns comentários do gestor, ó, foi distribuído 10 centavos por cota, entregando um yield de 1% mensal nesse preço de hoje, porque lá, quando ele escreveu esse relatório, o preço estava de 10,8, hoje tá 9,17. Se ele distribuir, que agora ele reduziu um pouquinho o guidance para 0,9 centavos, 95 centavos, dividido pelo valor da cota, que hoje tá de 9,17, cara, a gente tem um yield mensal aí de 1,03 ao mês. É muita coisa, cara. E isso recorrente. Isso aqui vai ser recorrente, sem contar extraordinário, né? Olha lá, em relação ao GGRC, ele comprou os ativos lá do SNLG, e aí, com esses aluguéis, a partir de dezembro de 2024, ele vai receber total, integralmente os aluguéis, porque ele começou a comprar parcelado e ele recebia só um pedaço dos aluguéis. E agora em dezembro, inclusive naquele comunicado que eu li com vocês, ele pagou a última obrigação que ele tinha ali do ativo Santa Luzia e tá recebendo agora o aluguel integral, e de todos os outros aluguéis aqui também já tá recebendo aluguel integral, tá? Aqui ele mostra que o guidance, ó, estamos revisando nosso guidance, que é a nossa meta de distribuição de dividendos, para 0,09 centavos por cota. Se você tem só uma cota, você não vai receber 0,095 centavos, não tem como quebrar um centavo no meio. Mas se você já tem duas cotas, aí você vai receber 0,95 mais 0,95, ao invés de você receber só 18 centavos, você vai receber 19 centavos. Esse yield representa anualizado 11,30%. É muita coisa para um fundo de logística, é muita coisa. E se você considerar o yield sobre o valor patrimonial do segmento, tá pagando 10,04, é o maior yield pelo segmento logístico industrial. Aqui ele mostra algumas obras que estão em construção, que vai também depois reduzir um pouco do custo do fundo e aumentar os aluguéis, né? Aumentar a receita imobiliária dele. Essa obra aqui localizada em Cuiabá tá 30% concluída, e essa outra obra aqui, ó, localizada lá em Anápolis, 40 km de Goiânia, onde eu morava, né? Eu tô pertinho lá de lá, depois quem sabe a gente não visita esse galpão logístico quando eu for pra Goiânia, né? 5% construído, e aqui a gente consegue ver a DRE do fundo. Você consegue perceber que ele tá tendo uma receita imobiliária de 11 milhões, subiu pra caramba, né? E agora, inclusive, no próximo relatório a gente vai ver essa receita subindo mais
um pouquinho, porque grande parte das receitas que ele estava recebendo parcial agora vai receber integral, porque quitou mais obrigações. Aí tem um pouquinho aqui de receita de renda fixa, receita de renda variável aqui um pouquinho, deu o total de receita ali de 12,6%. Aí teve custo, logo teve um resultado de 10 milhões. E aí ele distribuiu 10,5 milhões, que foi 10 centavos por cota, usando um pouquinho do saldo de caixa, né? Ele tinha 1,2 milhões em caixa, ele usou ali 500 milhões no caixa e distribuiu aí os seus 10,5 milhões. Ou seja, isso é um dos motivos dele reduzir, ele não vai querer mais distribuir 10 centavos, justamente porque a gente está no momento mais complicado para o setor macroeconômico todo, né? A macroeconomia como todo tá complicado, os fundos imobiliários estão sofrendo pra caramba, o setor logístico industrial, que teoricamente é o menos abatido por isso, ele consegue não reduzir tanto assim os seus dividendos. E é justamente, ele tá tirando 0,005 centavos para manter um dividendo recorrente estável, tá? Para 2025, pelo menos até o primeiro semestre ali, que foi o que ele falou. A gente consegue ver aqui o comparativo do spread. Se você não sabe o que é spread, meu amigo, você tem que assistir esse vídeo aqui que eu soltei, se eu não me engano, na segunda ou na terça-feira dessa semana. Eu dou uma aula sobre spread, por que você tem que olhar spread em todo investimento que você for fazer, e aqui a gente consegue ver que da NTNB pro rendimento do GGRC, que na média tem um spread de 5%, e você vai entender nesse vídeo lá o que significa esse spread de 5%, se é bom, se é ruim, se é mais ou menos. Aqui embaixo a gente consegue ver sobre a alavancagem versus a rentabilidade, tá entregando aí uma rentabilidade de 11, 12% ali, com mais ou menos 20% do capital, né, imobilizado com dívida sobre o patrimônio total. Então a gente consegue ver que, como seus pares, o HSLG, o GARI 11, né, dá para comparar mais o GARI 11 com o GGRC. O GARI ainda tem renda urbana, que dá um pouquinho mais de rentabilidade, porque confere um pouquinho mais de risco, mas GGRC tá bem posicionado aqui, né, tá bem posicionado. Não é tão alavancado como o TRXF aqui, como os outros fundos imobiliários, mas tá entregando uma rentabilidade muito boa, né. Aqui embaixo a gente consegue ver o trabalho do gestor para reduzir as concentrações da carteira. Quando o fundo tá começando e ele tem, por exemplo, lá 3 imóveis, não tem o que ele fazer, né. Se tem 3 imóveis, ele vai ter lá, vamos supor que são todos do mesmo tamanho. Aí ele tem 3 inquilinos lá, se um sair é 33% da receita que vai ficar vago, não tem o que fazer. Aí sofre pra caramba. Então esses fundos que tem menos imóveis, como por exemplo o HSLG, o New L11, eles são mais arriscados. Aí quando você começa a adicionar mais imóveis, você vai diminuindo a concentração desse portfólio. E aí quando sair um, agora, não é mais 33%, é 15%. Né? E aqui você consegue ver que ele tinha Americanas compondo 20% da sua concentração, a Ambev com 15% e essa Atera aqui com 9%. E você consegue perceber aqui que em novembro de 2024 ele já reduziu pra caramba. Americanas para 16%, a Ambev para 13% e a Atera para 7%. Quando você tem mais diversificação, pô, imagina só que sai a Ambev aqui. Você não vai perder 33% da sua receita, vai perder 13%, o que ainda é uma boa concentração, tá? É um bom inquilino, mas olhando lá pro lado da Americanas, não é tão bom inquilino assim. Então, se a gente perder aqui, a Americanas começar a ficar inadimplente, pô, vamos perder 16% da receita, mas já foi pior. Por exemplo, o HSLG, ele tem uma concentração na Casa Bahia de 30%. O New L11, por exemplo, ele tem uma concentração na Novo Mundo, que também não é lá aquelas coisas, setor varejo também, né, de 30%. Pô, então, esses fundos são mais arriscados, que se der algum BO ali no setor do varejo, eles vão sofrer muito mais. Então, esse trabalho do gestor de diminuir a concentração é muito bom. É importante que a gente veja isso, visualize isso, porque isso aí traz confiança pro fundo. Aqui a gente consegue ver a alavancagem do fundo, que basicamente é o ativo sobre o patrimônio total, né? Então, tem duas formas de você calcular a alavancagem. Tem a alavancagem líquida e a alavancagem bruta. Vou te ensinar a bruta hoje e em um outro vídeo a gente aprende a líquida, tá? Como que funciona a bruta? A bruta é literalmente você pegar todo o passivo, tudo que é passivo, tudo que é dívida, passivo é o que tira dinheiro do seu bolso. Então, eu vou tirar tudo que é dívida dividido por tudo que eu tenho de ativo, tudo que eu tenho. Então, vamos supor você aí, você tem uma casa, um carro e 100 mil reais guardado. Só que a casa e o carro é financiado. E aí, se você fosse vender tanto a casa quanto o carro, mais os 100 mil, você teria, vamos supor, a casa vale 500 mil, o carro vale 80 mil, 580 mil, mais 100 mil, 680 mil. Então, o seu ativo total é quanto? 680 mil. E aí, você deve pro banco ali um saldo devedor. Da casa você financiou 300 mil e do carro você financiou 50 mil. Então, na verdade, você tem um saldo devedor de 350 mil. Então, teoricamente, você vai só pegar lá, ó, dividir 350 mil por 680 mil, que vai dar aqui mais ou menos uns 50% de alavancagem. Você tá alavancado pra caramba, você tá devendo muito em relação ao que você tem. E aí, nos fundos imobiliários, a gente usa também, basicamente, essa alavancagem bruta, que é literalmente os passivos sobre os ativos. Aqui você consegue ver que o ativo é tudo que ele tem de imóvel, mais o que ele tem de disponibilidade e um pouquinho de fundo imobiliário. Aqui fica até ruim de você ver, porque também tem aluguéis a receber, e aluguéis a receber não é muito legal que você coloque como ativo, que é um fluxo de caixa, né? E aí, como que eu vou olhar então, Léo? Você vai clicar lá no fundos.net pra você abrir, e aí você vai baixar aqui, ó, esse informe mensal estruturado, que é o balanço patrimonial do fundo. Você vai abrir e vai cair nessa página aqui, tá? Aqui a gente consegue ver o ativo total do fundo, ó. Você consegue ver aqui todo o ativo, e aqui a gente consegue ver todo o passivo, tá? Ó, o valor do passivo, ó, todo o passivo tá aqui, 328 milhões. Mas aqui a gente vai considerar as obrigações, que obrigação é dívida. Obrigação de aquisição de imóvel aqui tá inclusive 83 milhões. Ele já quitou um pedaço, lembra disso.
mas eu vou calcular aqui só para você fixar esse conhecimento. Então seria aqui, ó, obrigação por dívida, que é a securitização de imóveis. A gente teria aqui 233 milhões, mais os 83 milhões por dívida direto com o cara do imóvel, dividido pelo ativo total. Então vamos fazer essa conta aqui só para você ver a alavancagem dele. Ó, 233 mais 83 deu um total de 316. É diferente de 328, que a gente não somou distribuição de dividendo, né? Isso aí não pode ser considerado como passivo. Dividido ali, ó, por 1,716, que é o ativo total. Ou seja, a alavancagem dele tá em torno de 18,48. Essa é a alavancagem bruta, tá? Alavancagem bruta. Lembra disso? Eu te ensinei a alavancagem bruta. Um outro dia a gente aprende a alavancagem líquida. É só você clicar aqui em se inscrever que eu prometo que eu vou te ensinar muita coisa que eu, gastando dinheiro pra caramba, que hoje se a gente for juntar todos os cursos que eu já comprei, já deu mais de 100 mil reais gasto com curso, investidos em curso. Algum foi gasto mesmo porque não adiantou pra nada. Mas em alguns que eu aprendi aí, muita gente não ensina o que é a alavancagem bruta, o que é a alavancagem. Na verdade, todos os cursos que eu comprei, ninguém me ensinou a ler relatório. Que é absurdo, absurdo. Mas ninguém me ensinou a ler relatório aqui. E aqui você tá aprendendo. Então, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal que eu tenho certeza que aqui você vai economizar em 30 dias aí mais de 5 mil reais investindo em curso. Total certeza. Tal, peito limpo e falar, consciência limpa de falar isso aí. Aqui uma outra informação importante também é que ele tem 0 de vacância, não apresenta nada de vacância, então todos os imóveis estão ocupados, enquanto a ocupação de mercado, comparando com os outros, né, todos os outros fundos, fica em torno de 90%, e aqui você consegue ver qual que é o preço do mercado e o preço dele. Ou seja, ele tá 23% do preço de mercado abaixo no seu valor de aluguel. Ele tá cobrando R$21 por cada metro quadrado, enquanto a média cobra 27. Ou seja, ele tem ali a possibilidade de reajuste de aluguel, né? Dá para negociar. A gente tá tendo esse rendimento recorrente de 0,095 centavos, já com preço de aluguel barato comparado ao setor. Ou seja, ou o imóvel é ruim e ele não consegue subir o preço, ou ele tem espaço para subir preço. No caso do GGRC, realmente é porque ele tem espaço para subir preço, que os imóveis dele são bons. Você consegue inclusive conferir esses imóveis todos aqui, tá? Chegando numa conclusão do GGRC, então é um fundo que está se esforçando pra caramba para diminuir a concentração do portfólio, fez uma subscrição muito boa, vai aumentar o yield da carteira. O cara que tinha uma cota não quis participar da subscrição e foi diluído, um assuntinho mais complicado de você entender, mas eu te ensino aqui também. Mesmo assim ele vai conseguir, mesmo com menos participação dentro do fundo, ele vai receber mais dividendo no longo prazo, justamente por conta dos bons aportes do fundo imobiliário, do gestor, né? Isso aí nos mostra realmente uma preocupação do gestor de fazer o fundo crescer para os cotistas e não só para aumentar sua taxa de administração. É um bom fundo que está muito descontado no momento, então ele vai ser foco dos nossos aportes neste mês. E o outro fundo que vai ser foco de aporte também neste mês vai ser o GARI, tá? A gente vai aportar ali 60% em GGRC, o restante em GARI, porque o GARI também é um bom fundo imobiliário, também está bem descontado. E se você quiser ver uma análise do GARI, desse estilo aqui que eu fiz, mais completo, porque aqui eu fiz meio correndo, né? É só você caçar aí no canal, dar uma olhada que você vai achar. Então vamos entrar aqui no Banco Inter, você consegue ver ali que eu tô com R$265. Esse montante a mais dos R$250 são dividendos, tá? Sempre vai ser dividendo. Então eu vou clicar aqui agora em Investe para investir. A gente clica aqui Ações Brasil. E aí aqui agora a gente já pode digitar o que a gente quer comprar. O que a gente quer comprar? GGRC 11. Então eu vou pegar lá, ó, tá 9,15 agora, eu vou clicar para comprar. E eu vou comprar ali R$170, tá? A gente pode ir aumentando aqui, ó, total estimado ali. Deu ali R$173. A gente comprou 19 cotas. Então clica comprar, confirmar. Vamos ver ó, o preço que saiu. Você sempre tem que confirmar isso aqui dentro do Banco Inter, tá? Porque às vezes o que você espera é diferente do executado. Lá o valor esperado era 173,66, mas o valor executado foi 173,85. Ah, então anota isso aí, 173,85. Já vamos adicionar lá na nossa carteira do Investidor 10, porque aqui você nem pagando o Investidor 10 você tá. Eu te ensino até você não gastar dinheiro com o Investidor 10. Como que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, e no GGCR e vai clicar aqui, ó, adicionar lançamento. Então a gente vai clicar aqui, a gente vai fazer a nossa compra hoje. Aí você coloca o preço que você comprou. No caso aqui, vamos fazer essa divisão, ó, dá R$173,85 dividido por 19 cotas, ou seja, eu comprei todas a 9,15. Então vou colocar aqui, ó, preço 9,15 e quantidade 19 cotas. Então vou salvar aqui, adicionei, pronto, já tá adicionado. É sempre importante que você faça a compra e já adiciona para já ficar bem certinho ali a sua carteira, tá? E aí, como eu tenho R$265, se a gente volta aqui, ó, no Investidor 10, olha só o BO aqui que você não pode cair nessa armadilha, tá? Você volta lá na sua conta, você vê que ainda tem R$265. Ué, não, mas eu não acabei de investir 173 e pouco? Pois é. Aí você vai lá e investe mais 200. Pô, você investiu na verdade 370, só que você só tem 265. Então, como demora 2 dias úteis para sair o dinheiro da sua conta, e aqui no Banco Inter, na corretora Inter, né, não tem aquela função de colocar como saldo provisionado daqui 2 dias e já tirar do saldo da conta, você tem que tomar cuidado com isso. Então, vou lá, ó, R$265,75, que é o que eu tenho, menos R$173,85, que é o que eu investi. Sobrou quanto? R$91,90. Então, eu vou lá agora de novo, investir ações brasileiras, e agora a gente vai comprar o GARI 11, certo? Pegar aqui no GARI 11, ó lá, 8,20, vou clicar comprar, e aí a gente vai investir R$91,90. Aqui deu R$90,50, vai sobrar só R$1, vai ficar perfeito, né?
Então comprou lá. O esperado era R$ 90,64 e comprou mesmo por R$ 90,64. Então a gente comprou cada uma cota por R$ 8,24. A gente vai lá na nossa carteira, vai lá no GARI, clica nos 3 pontinhos, adicionar lançamento. Aí aqui você coloca o quanto você comprou, 11, e aqui o preço foi R$ 8,24, tá? R$ 8,24, tá lá. Pronto. A gente já adicionou todos os ativos na nossa carteira. E agora eu prometi pra você que depois a gente ia falar sobre essa taxa de crescimento de proventos, mas o vídeo já ficou longo pra caramba. Então eu vou te explicar sobre isso aqui, como que você consegue aumentar o seu delta de crescimento em reais de proventos e o seu delta de crescimento em porcentagem. Vou te fazer uma explicação muito legal, você vai gostar pra caramba no próximo vídeo do Adeus INSS. Se você quiser continuar acompanhando todos os meus aportes, os motivos dos aportes, aprender a ler relatório, usar uma planilha gratuita, usar o Investidor 10 gratuito, tudo de maneira para maximizar o seu resultado, e você literalmente falar isso aqui, ó, tchau INSS, vá-te embora, que eu não dependo mais de você não, eu tô criando minha própria previdência, criar minha liberdade para mim, para minha família, é só você clicar se inscrever, beleza? Fique com Deus, papai do céu abençoe você, até o próximo vídeo do canal que será excepcional.